Pasta 29. Parte 29. Um sorriso triste. Acordei novamente com a dor abdominal e ela começava a me incomodar de maneira mais forte e constante. Resolvi encher uma das garrafas de água para beber durante o dia. Se fosse realmente cálculo, poderia ser expelido, pois mesmo com a dor havia muito trabalho a se fazer. Assumi o serviço na base B e fui fazer uma ronda na área de estacionamento da cavalaria. Estava passando entre os urutus quando verifiquei um homem instalando um equipamento sobre a escotilha de um deles. Era um senhor americano, já de idade, com longos cabelos brancos que mexia em um equipamento de visão noturna de última geração. Com ele, o atirador conseguia realizar os seus tiros à noite sem luz alguma e a centenas de metros do alvo com uma precisão milimétrica. A arma passou a ser conhecida como Predador. No passado, o ambiente em que as lutas ocorriam era determinante na forma de atuar e às vezes poderia até mesmo colocar em posição de a luta não ser travada. No inverno, por exemplo, as guerras paravam em razão das dificuldades logísticas. Com o desenvolvimento das guerras foram superadas as dificuldades logísticas e a trégua de inverno deixou de existir, ainda que algumas condicionantes sobrevivessem fortes. Até pouco tempo atrás, não havia combates noturnos em face das dificuldades impostas pela ausência de luz. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico permite que os combates sejam travados a qualquer hora, do dia ou da noite ou época do ano. Com equipamentos como o Predador, é indiferente a hora do combate, sua precisão é a mesma. Essa superioridade em meios de visão noturna permitiu o patrulhamento diuturno nas proximidades dos pontos fortes. Depois das investidas das tropas contra alguma posição inimiga, um blindado com esse equipamento se posicionava na parte mais escura do bairro e desligava seus motores. Passava apenas a observar qualquer movimentação estranha, evitando-se os contra-ataques da força adversa para a retomada da posição. Esses meios causavam terror aos guerrilheiros, que às vezes, mesmo escondidos ao observarem a tropa, eram surpreendidos por rajadas de tiros em sua direção. Por diversas vezes, respondendo ao chamado da população, saíamos em patrulhas por entre becos bastante escuros. Levávamos com a tropa a pé nossos binóculos de visão noturna e conseguíamos surpreender as ocorrências em grande parte das vezes. Em uma dessas, os blindados da cavalaria passavam pela rua Tiremacé, no bairro de Bel-Air, quando algumas garrafas de vidro foram atiradas em seus tripulantes. A tropa desembarcou para verificar de onde partir a agressão, mas nada encontrou. Os militares retornaram ao carro e continuaram a patrulha. Quando novamente por ali passaram, mais vidros foram jogados. Resolvemos então ajudar nossos companheiros realizando uma patrulha a pé. Passamos pela posição e várias garrafas surgiram do alto, vindas do interior dos becos. Fomos na direção de onde partia a agressão. A escuridão e a disposição dos corredores no terreno indicavam a possibilidade de realizarmos uma emboscada. 3 becos longos levavam ao fundo do quarteirão, interligados por uma pequena passagem onde nem a luz do luar chegava. Com certeza os agressores fugiam para o fundo do quarteirão. Estávamos em 10 homens e adentramos todos os becos. Fingimos vasculhar enquanto 7 dos nossos homens retornaram à rua principal. Permanecemos na escuridão, eu, Galego e Touca Preta, 3 homens, cada um vigiando um beco diferente, separados e munidos de aparelhos de visão noturna. Aguardamos. A tropa se afastou. Ficamos sozinhos e agachados. Um dava proteção ao outro pelo estreito corredor que ligava os 3 becos. Logo se aproximou um homem de onde estava Galego, provavelmente só de passagem. Ele não viu nosso militar até passar por sua posição. O soldado levantou-se abruptamente e levou o cidadão à parede para uma revista sumária enquanto pedia silêncio em creole. Fermez la bouche, fique quieto. Assustado, o homem se submeteu à revista, mas nada suspeito foi encontrado. Em seguida foi liberado. Continuamos em posição. Depois, uma mulher se aproximou do beco no qual eu estava. Agachado e com o aparelho de visão, verifiquei se tratar de uma moradora insuspeita e decidi não abordá-la. Ela continuou se aproximando sem me ver. Permaneci imóvel. A moça parecia que ia passar direto sem me notar. Quando estava a 1 metro de mim, tropeçou em um pedaço de madeira escorado na parede de um buraco. O chute espantou uma ratazana que correu em minha direção. A mulher acompanhou com o olhar o bicho que passou entre as minhas pernas.
Ao levantar a cabeça, a moça se deparou com minha imagem à espreita empunhando o fuzil. De imediato teve uma reação de desespero e começou a gritar e a chorar completamente fora de si. Olhava para mim, as suas pernas se curvaram e ela se jogou no chão desestabilizada. Com bastante calma, continuei imóvel. Com a voz tranquila e sem me alterar, falei em tom baixo que era Minustah, que não havia problema e ela podia passar. Ainda meio amedrontada, não conseguiu se afastar. Ficou completamente paralisada. Ao perceber que se tratava da tropa da ONU, acalmou-se dando um passo para trás, dizendo pipi, pipi, pipi. Não entendi nada, mas permaneci imóvel enquanto observava o beco. A moça abaixou suas calças e se agachou fazendo pipi. Continuei parado e ela começou a urinar na minha frente. Já havia feito um pouco nas calças em razão do medo. A urina escorreu na minha direção pelo cimento cru do chão da favela. A moça, ainda agachada, respirou fundo, levantou-se e vestiu as calças. Disse-me algo que não entendi direito e seguiu seu destino. É muito triste viver em um lugar onde não se pode sair de casa em segurança. Daquela vez, a moça encontrou a força de paz, mas poderia ter se deparado com um bandido. Era comum isso acontecer. Ao mesmo tempo, touca preta abordava 2 homens que buscavam se aproximar da Tirremasse com alguns vidros nas mãos. Haviam se aproximado na escuridão e não perceberam a presença dos soldados. Galego veio em auxílio e os 2 foram presos e levados até a polícia para investigações. Todavia, essa tecnologia auxiliava não só as operações militares. Em algumas situações, vidas foram salvas graças a esses aparelhos de visão noturna. Em uma noite chuvosa, no bairro de Titeri, região central de Porto Príncipe, um desabamento pôs abaixo algumas casas construídas na parte alta da favela. Pelo rádio, Falcão recrutou alguns militares para reconhecer os danos causados pela chuva. Quando chegaram à posição, em meio ao costumeiro labirinto de corredores, o chão havia cedido. Dezenas de pessoas choravam em volta do local em que vários soterrados se encontravam. A região possuía muitos entulhos e os escombros ofereciam grande perigo a qualquer um. A escuridão prejudicava ainda mais qualquer tentativa de ajudar as vítimas. Graças aos equipamentos de visão noturna, foi possível o resgate de algumas pessoas vivas e outras mortas ainda à noite. 4 crianças foram retiradas dos escombros com vida e levadas à enfermaria do Forte Nacional. Lá, Baby Doc se esforçou ao máximo, como de costume, mas 2 não resistiram. As outras 2 sobreviveram depois de muita luta. No outro dia, conseguimos um hospital para encaminhá-las e elas ficaram bem. Talvez possa parecer estranho o acirramento da tropa do Exército para ajudar em soterramento. Acontece que não havia corpo de bombeiros atuante na região. Talvez existissem algumas instituições de Porto Príncipe especializadas em apagar incêndios e socorrer vítimas, mas nunca chegaram sequer perto dos diversos soterramentos que ocorriam nas favelas. A população só podia contar com ela mesma. Em algumas ocasiões, deslocamos meios para locais de tragédias para prover algum tipo de ajuda. Na maioria das vezes, essas ações eram difíceis e proporcionavam poucos resultados. Continuando o meu dia de serviço, depois de verificar o predador, retornei para os afazeres. De tardezinha, Falcão reuniu novamente os tenentes para delegar as ordens no próximo dia. Realizaríamos uma patrulha a pé na área conhecida como Cozinha do Inferno. Recebi as ordens e voltei para as instalações da guarda. Minha barriga ainda doía muito e separei mais 2 litros de água para tomar à noite durante as rondas pela base. No outro dia, acordamos e nos preparamos. Partimos por volta das 8 com os grupos em 3 viaturas Land Rover. Seguimos pelos caminhos de sempre. Passamos por sítio militar e seguimos na direção do porto. Ali o trânsito era tão ruim que para se tornar caótico precisava melhorar muito. Em um cruzamento de 2 avenidas, os carros permaneciam parados ao centro. Estava tudo engarrafado. Era uma esquina digna de desenhos animados. Cada carro apontava em uma direção diferente, independentemente das pistas corretas a serem seguidas. Estava tudo bloqueado. Nenhum veículo saía do confuso congestionamento. Nos canteiros das ruas, o entulho formava um paredão que invadia metade de uma das vias. Além dos carros sucateados, que já eram muitos, centenas de pessoas empurravam carroças com as mãos, realizando transporte de mercadorias. Ao nos aproximarmos, verificávamos que a sujeira aumentava ainda mais.
Logo na entrada da cozinha do inferno, mais tristeza. O calor era forte. Em virtude do costume local de atear fogo em restos de lixo, quase tudo fora removido por uma fina camada de fumaça. O cheiro era uma mistura de todos os odores provenientes do lixo queimado e do que se encontrava abandonado. Em um dos amontoados de lixo, uma criança e um porco procuravam juntos, em uma triste igualdade de condições, o alimento diário. O local era uma grande feira livre incrustada em terreno plano com o tamanho de aproximadamente 4 campos de futebol. Desde a entrada a sensação era ruim. Não havia um só lugar no solo de toda a área superpovoada da feira onde não existisse muito lixo ou esgoto. As pessoas se espremiam de duas maneiras, em barracos e ao ar livre. Algumas optavam por empurrar suas carroças ou carregar bacias cheias de bananas nas cabeças. Outras se deitavam no chão imundo com suas mercadorias sexuais à mostra à espera de um cliente. A prostituição também acontecia. As necessidades fisiológicas eram feitas em qualquer lugar no chão, sem o menor constrangimento e senso de higiene. Entramos em um dos corredores que seguia na direção do coração da cozinha do inferno. Os grupos se dividiram, realizando apenas uma operação de presença no local. As reações dos soldados eram as mesmas. Tenente, nunca vi lugar mais feio na minha vida, falou Birita. Sargento, tem muita gente por aí que fica reclamando da vida e depois de hoje vai agradecer até pelo chinelo de dedo que possui. Pois é, o local realmente merecia o nome. Montanhas e montanhas de alimentos chegavam ao local e ficavam amontoadas no chão sujo, sem cuidado algum. Não raro observávamos ratos junto às bananas que o povo iria consumir. Uma pausa para falar dos ratos. Em todo lugar nos deparávamos com os roedores. Eles estavam por toda parte. Certa vez resolvi retirar o colete e colocar ao meu lado enquanto tirava um cochilo em uma casa que ocupávamos em determinada favela no centro da cidade. Deixei-o em pé no chão e deitei por alguns instantes. Acordei assustado com um barulho estranho. Olhei para um lado e não vi ninguém. De outro lado, meu colete parecia se mexer sozinho. Levantei para verificar de perto e tive uma surpresa. Por cima dele, 2 ratazanas roíam seu tecido. Levantei e espantei os bichos que já haviam rasgado parte da vestimenta. Às vezes, os soldados colocavam um pouco de sobra de comida em cima de uma pedra ou no alto de uma árvore e apostavam em quanto tempo chegaria o primeiro rato ou ainda se algum conseguiria escalar a árvore para pegar a comida. Se o leitor acha difícil um rato escalar uma árvore, saiba que vários soldados chegaram a ver esses bichinhos andando sobre fios e antenas como verdadeiros equilibristas da corda bamba dos melhores circos. Caminhamos aleatoriamente pelas vias de circulação até chegarmos a uma parte mais central que conseguia ser mais feia ainda. O chão escuro era disputado palmo a palmo por pessoas sentadas em meio a dezenas de pequenos cursos de esgoto que passavam por toda a parte. Seus produtos basicamente eram alimentos como bananas cruas ou fritas, bolinhos de arroz, vegetais, além de tecidos coloridos e carvão. É difícil imaginar que aquelas pessoas não estavam apenas de passagem, comprando algo ou trabalhando. Na verdade, muitas ali nasceram e cresceram, dormindo todos os dias na escuridão, naquela podridão e naquela sujeira. Certa vez, durante uma patrulha noturna, avistamos de longe um homem nu deitado sobre um monte de vegetais que pareciam repolhos. Aproximamo-nos em segurança, achando que se tratava de um corpo, vítima de assassinato, pois já era tarde da noite. Para nossa surpresa, o homem vivia. Era o dono da mercadoria e estava apenas dormindo, completamente imundo, sobre os alimentos a serem comercializados no outro dia pela manhã. Vasculhamos um pouco o local e percebemos que havia centenas de pessoas nas mesmas condições em meio a muitos ratos e lixo. Patrulhamos por toda a área e retornamos à tarde. Ao anoitecer, deparei-me com uma das cenas mais tristes que presenciamos. Havíamos acabado de embarcar nas viaturas e o carro do Chacal 2 manobrava para partir. Fora da pista, uma família estava sentada sobre um pedaço de madeira naquele chão sujo e molhado de esgoto. O pai, desolado e sem esperanças, olhava para baixo rezando. Ao seu lado, a mulher amamentava um bebezinho barrigudo com braços e pernas finas e a cabecinha grande. 4 crianças, todas pequenas, rodeavam os pais olhando-os como se soubessem a tristeza de suas preces. Todos, até mesmo as crianças, estavam com as feições fechadas. Pedi para a Delta 1 parar a viatura.
Todos os militares olhavam a cena insatisfeitos. Não havia o que fazer. Tirei umas balinhas do bolso e estendi o braço as oferecendo para uma das crianças. No princípio ela estava desconfiada e, ao ver a tropa, escondeu-se atrás do pai. Depois, ao perceber meu presente, aproximou-se aos poucos sob os incentivos da mãe. Veio até o carro posicionado na rua para partir e tomou as balinhas das minhas mãos. De imediato virou de costas e saltitou alegre como uma criança de verdade. Seus irmãos sorriram e se uniram para dividir as balas. Os pais agradeceram, mas sorriram tristes. A viatura partiu enquanto todos na área acenavam as mãos. A alegria daquela criança por tão pouco foi uma das cenas mais tristes vistas no Haiti. Retomamos a base B. Nesse dia o pelotão não desembarcou alegre como de costume. Todos estavam pensativos a respeito das mazelas que acometem as pessoas no Haiti. Da mesma forma, é triste saber que em nosso país também existem pessoas vivendo nas mesmas condições. Liberei o pelotão e subi para o alojamento pensativo. As dores na barriga aumentavam. Fui ao bebedouro e tomei mais meio litro de água. Uma hora depois senti uma incontrolável vontade de urinar. Entrei no banheiro e parecia haver uma lâmina cortando a minha bexiga por dentro. Foi uma dor forte e rápida. Por alguns segundos a urina saiu com alguma quantidade de sangue. Senti um alívio imediato nas dores abdominais. Era um pequeno cálculo renal que estava sendo expelido. A pedra foi saindo, cortando o canal até cair fazendo barulho no vaso sanitário. As dores de barriga sumiram por completo. Aliviado, deitei-me para descansar. Mais um... Pasta 30. Parte 30. Samantha. Samantha era uma garota como tantas outras das favelas do Haiti. Uma morena muito bonita, com os traços finos e andar elegante. A formosura dos seus 16 anos encantava a todos os soldados que pela rua Magnólia passavam. Em uma tarde calma, quando ocupávamos o PF-8, ela apareceu vinda de um dos becos vigiados pelos soldados. Ela e uma amiga vinham caminhando e sorrindo enquanto passava pelo posto da sentinela. Era Chucreza quem estava de vigia. Chucreza era um desses soldados do interior que tiveram educação sublime por pai e mãe humildes e trabalhadores. Nunca reclamava por mais cansado que estivesse. Entre seus soldados era unanimidade. Negro, de traços finos no rosto, nunca fora visto falando palavrão ou sendo agressivo com alguém, exceto em operações. Era um excelente atirador e o de melhor aptidão física entre os soldados de sua turma. Dessa força veio o apelido, Chucreza. O soldado estava tranquilo em seu quarto de hora quando avistou as duas moças sorrindo e vindo em sua direção. Elas o fitaram e, na timidez de suas adolescências, conversaram entre si, apontando, olhando, flertando com Chucreza, o qual, mais que tímido, sorriu envergonhado. Ao seu lado, outro soldado, Boi, viu o companheiro atrapalhado e percebeu algo diferente. Deu um passo à frente, olhou sobre o muro para entender o que se passava. Olha lá, galera, Chucreza arrumou uma namorada. É mentira, respondeu ele acanhado. As garotas pararam e ficaram olhando para cima. Cada soldado que se aproximava via as moças, soltava um sorriso e apontava para Chucreza. Como você se chama? Perguntou Samantha em crioulo. Os soldados foram ao delírio. Chucreza é o nome dele. E apontavam para o soldado que nunca tivera uma namorada. Ela gostou de você, diziam. Boi colheu de uma das paredes da Casa Amarela uma pequena flor que crescia no meio do concreto e trouxe para o amigo. Ele olhou e, encabulado, ofereceu-a a Samantha. Mais uma vez, todos deliraram e o incentivaram. A moça bonita recebeu a flor com uma alegria incomparável e retribuiu o gesto lançando um beijo no ar. A partir daí, a troca de olhares e de monossílabos acontecia a cada 3 dias, quando o pelotão ia para a rua Magnólia. Samantha e Chucreza ficavam entre sorrisos e olhares. Às vezes chamávamos um intérprete para facilitar a troca de informações entre os pombinhos. O soldado escreveu uma carta em português que foi traduzida por Filhotinho. Ela respondeu com outra em francês que também foi traduzida. E assim permaneceram por cerca de um mês. Mesmo sem ser um tipo de contato, havia uma aura de encantamento mútuo que atraía aqueles dois. Em certa noite festiva, no bairro de Sítio Militaire, foi acionado o toque de recolher pelos guerrilheiros. A população sumiu das ruas e se abrigou em suas casas.
A base do PF-8 seria atacada às 20 horas. Naquela noite, Samantha se arrumou toda. Queria ver Chucreza, que entraria no posto às 20 horas, como de costume. Saiu de casa com um vestido rodado, todo florido. Seus cabelos repletos de enfeites coloridos a deixavam mais bonita. Veio caminhando pelo centro da Magnólia com uma carta nas mãos e um sorriso no rosto. Encontrou a rua quase deserta, mas não percebeu perigo iminente. Tinha os olhos e a mente fixados na Casa Amarela, 200 metros à frente. No silêncio da noite deserta, o mundo rodou em câmera lenta mais uma vez. Em um estouro daqueles que faziam o tempo parar em nossas mentes, um turbilhão tomou rapidamente nossas cabeças. As luzes se apagaram em seguida. A menina caminhava pelo beco de acesso à via principal, passava pelos degraus da Magnólia e deu seus primeiros passos na larga rua asfaltada. Escutou o primeiro barulho e notou as luzes se apagando. Assustou-se. Por suas costas, os bandidos atiravam na direção da Casa Amarela. À sua frente, a tropa respondia ao fogo com violência na direção da Nationale. As poucas pessoas que por lá passavam rapidamente sumiram pelos becos. Samantha não conseguiu. Ela vinha pelo meio da rua e depois dos primeiros disparos jogou-se no chão. Viu-se impedida pelo volume de zunidos e raios que cortavam a rua. Continuou deitada e gritou. Os fogos aumentaram, mas desesperada ela ficou. Tentou rastejar para o canto da rua onde uma mureta junto ao meio-fio oferecia proteção. Levantou para pular, mas não conseguiu. Ao ficar de pé, sentiu um beliscão forte em sua perna direita. Era um tiro vindo da retaguarda. Abaixou-se novamente, gritando de dor e colocando as mãos na perna já ensanguentada. Gritou desesperadamente. Tentou novamente ultrapassar o meio-fio, mas não tinha forças. Fez ainda uma última tentativa de pular a mureta, porém, ao levantar-se, sentiu mais um raio atingir suas costas e atravessar o seu corpo. Do alto da Casa Amarela, entre gritos e tiros, eu assisti àquela cena trágica. Encontrava-me no canto da sacada e portava um binóculo para identificar as posições dos disparos. Apenas eu havia reconhecido a moça. Um dos blindados foi à frente e conseguiu recolher a menina ainda viva, que foi levada ao hospital, mas não resistiu. Das mãos do comandante do carro, recebi depois a carta que Samantha carregava, endereçada a Chucreza. Aquilo me partiu o coração. Guardei-a comigo e não contei a ninguém. Pedi a filhotinho que a traduzisse para o português, mas não tive coragem de entregá-la ao soldado. Achei melhor que Chucreza guardasse consigo a lembrança agradável daquela menina bonita que se encantou por ele e um dia não mais apareceu. Melhor que fosse por um motivo qualquer do que remoer para sempre a agonia de ter participado de um combate em que um dos inocentes mortos era sua namorada, amada, amiga. Não sei ao certo, era Samantha. Em um papel amassado e manchado de sangue, em creole, ela escreveu: Olá, Chucreza, meu amor. Gostaria sim de um dia conhecer o Brasil com você, mas com certeza meu pai não deixaria por ser muito longe daqui. Quem sabe um dia a gente não possa namorar como duas pessoas normais. Também te achei muito bonito. Ontem eu sonhei que a gente estava passeando juntos por um belo jardim bem longe da sujeira daqui. Se eu tivesse direito a um pedido a ser realizado por Deus, apenas um, pediria que me colocasse a seu lado uma única vez para te dar um beijo e um abraço forte. Depois eu iria querer dormir para sempre, sentindo o gosto de tudo e sonhando com esta felicidade. Beijos, Samantha. Chucreza jamais soube que ela se fora. Pasta 31. Parte 31. A última patrulha. 2 meses de sítio militar ficavam para trás. Preparávamos para a nossa primeira folga. Mais 2 dias e as praias da República Dominicana receberiam os integrantes do Chacal. Era a nossa última jornada na Casa Amarela e na fábrica de gelo. Antes disso, uma missão nobre ainda nos aguardava. Era necessário passar a área para o outro pelotão que ali ficaria na nossa ausência. A aeromóvel determinou um minucioso reconhecimento por toda a área de Cité Militaire, incluindo as ruas Simon, a região de Pelé e Magnólia. Até aí tudo bem, a área estava pacificada. O dia amanheceu com um sol escaldante em Porto Príncipe. O portão da velha fábrica abandonada se abriu e algumas Land Rover lotadas se aproximavam. Era o pelotão substituto, o Onça, chegando para o reconhecimento. Recebi o comandante e nos debruçamos sobre uma mesa onde uma fotografia aérea do bairro orientava meus apontamentos sobre a região.
Nessa primeira parte podemos ir com todo o pelotão, mas na outra iremos apenas com os sargentos. É muito perigoso e seus homens ainda não têm a experiência necessária, falei. Tudo bem, respondeu Onça. Partimos então andando pelas ruas e becos de Simão. Íamos passando pelas vielas e eu discorria sobre as características e principais incidentes do local. Retornamos e reuni os 3 sargentos do Onça. Chacal 1, prepare seus homens que iremos avançar para a fábrica de gelo até o puteiro da Nacional 1. Falei enquanto os sargentos de Onça se aproximavam para receber minhas orientações. Vamos partir agora para uma área ainda em disputa com o crime organizado. É uma região complicada, pois limita a zona de ação entre Brasil e Jordânia. É também a entrada de Sete Soleil, a área oficialmente dominada pelos bandidos, onde nenhuma força conseguiu entrar. Só irei com os sargentos porque lá o combate é certo. Todas as vezes em que me aproximei houve troca de tiros e não quero colocar meus homens em perigo agora. Estou levando um GC meu, já experiente na área. Preparamo-nos e saímos pelos becos até a fábrica de gelo. Aproximamo-nos sem alarde até ultrapassarmos nossa última linha segura. Posicionei-me atrás de um pelotão, a 50 metros da Avenida Nacional 1 e de nosso objetivo de reconhecimento. Parei e passei algumas ordens pelo rádio, um último reajuste. Vamos partir agora na direção do puteiro. Seguirei à frente em passo acelerado e o restante virá atrás de mim. É certo recebermos disparos, mas não parem o deslocamento até atingirmos o casarão lá no puteiro. Lá a gente se abriga. Existe um sniper na torre da fábrica de gelo protegendo nosso deslocamento. Fiz um último contato pelo rádio com Chacal 5, meu sniper, para me certificar de que já estava em posição. Depois da confirmação, parti em passo rápido. A coluna de marcha seguiu a minha retaguarda até deixarmos o paredão protetor. Caímos novamente na Magnólia e automaticamente a rua lotada de feirantes foi tomada por uma atmosfera de pavor. Conforme as pessoas percebiam o nosso deslocamento, pegavam seus pertences, colocavam-nos sobre a cabeça e fugiam da rua desesperadas. Em questão de segundos, estávamos a sós em uma via deserta. Naquele momento, mais uma vez, o tempo pareceu parar. Os segundos se tornaram eternos. Cada passo parecia uma imensidão de distância a ser percorrida em prol da sobrevivência. Prossegui até ultrapassar a entrada do puteiro. Ajoelhei-me no início da Nacional 1 com o fuzil em punho para proteger o deslocamento do restante dos homens. Um fúnebre vazio de silêncio dominou a rua. Uma sensação horrível de que estavam apontando uma arma em meu peito pairava no ar. Procurava o inimigo, mas não via nada. Do outro lado da rua, um bar com as inscrições Abdalé apresentava movimento. Um homem com uma bandana vermelha, desconfiado, saiu dele e observou a tropa. Ao lado do bar, uma manilha de água, aquela na qual dera meus primeiros tiros logo nos dias iniciais do Haiti. Estava inerte, imóvel, apenas com algumas marcas. De repente, aquele homem foi tomado pela luz do sol e o seu rosto ficou exposto. Em um lance de vista, reconheci-o como um dos chefes do bando de Tiblan, procurado por assassinatos e sequestros. Enquanto militares passavam a minha retaguarda, resolvi engajá-lo para uma revista. No entanto, sabia que se desse mais 2 passos para dentro da Nacional 1, seria fuzilado na hora. Dei então alguns passos laterais para o centro da rua Magnólia e, apontando o fuzil para dentro do bar, fiz sinal para que ele saísse e viesse em minha direção. O homem olhou para os lados e proferiu algumas palavras para outros que estavam ao lado. Meu fal apontava na altura de seu peito. A falta de luz na sombra do interior do bar dificultava a visão. O homem continuava parado enquanto os outros saíam com as mãos nas cabeças. O silêncio fúnebre ainda nos assombrava. Era uma questão de tempo. Com certeza iríamos ser alvejados. Atravessei a Magnólia sem tirar o homem da minha mira. Chacal 1 e seu grupo se ajoelharam aguardando o desfecho. O primeiro homem do bar se aproximou. Também o reconheci como um dos procurados. Ao passar por mim sem aguardar ordens, Alemão sacou um lacre e o algemou. Colocou-o deitado no chão. Outro saiu do bar e também foi algemado. Minha arma continuava apontada para o homem de bandana, que começou a ficar afoito. Fiz sinal com as mãos novamente para que se aproximasse. A falta de luz do lugar me atrapalhava a observação.
Em um segundo desses mágicos que a vida no Haiti nos proporcionou, no qual toda ela passa por nossa mente de maneira rápida e profunda, o homem saltou lateralmente na direção da manilha d'água, arrastando pelo chão um fuzil M16. Seu dedo contraiu o gatilho e um tiro cortou o silêncio macabro da magnólia. Abaixei-me por trás de um monte de telhas de zinco e cadeiras contorcidas entulhadas na rua. No mesmo instante, 10 metros à frente, a manilha ganhou vida quando outro homem surgiu com a ponta do cano de outro fuzil 5.56, disparando freneticamente, quase a queima-roupa na minha direção. Dezenas de disparos cortaram o ar, partindo de diversos pontos daquele cenário. As telhas e cadeiras explodiam na minha frente. Respondi disparando contra a manilha sem sucesso. Chacal 1 e os 2 soldados neutralizaram os tiros vindos de um homem de dentro do bar. A manilha continuava viva e quente. O M16 atirava firme e forte em minha direção. Alguns tiros vazavam minha frágil proteção, passavam entre meus pés ou ao lado e estouravam nas paredes dos barracos atrás de mim. O atirador da manilha resolveu dar uma rajada. Ela iniciou forte, mas terminou prematuramente com um grande estrondo vindo da minha retaguarda. Um sinal pelo rádio determinou a contagem normal do tempo novamente. Peguei ele, tenente. Pode tentar retrair, falou Chacal 5. Ele havia engajado o homem da manilha pela luneta de seu fuzil lá do alto da fábrica de gelo. Quando o bandido tomou posição para a rajada, recebeu na mesma hora um disparo de 7.62. Onça, desde o começo, acompanhava-me lado a lado. Depois do primeiro disparo, jogou-se atrás das cadeiras e, deitado, observou tudo sem saber ao certo o que acontecia. Os tiros cessaram. Naquele momento, olhei para meu corpo de cima a baixo para ver se algum tiro havia me acertado. Graças a Deus, não. Dizem que uma pessoa baleada por 7.62 não sabe que foi atingida até começar a perder a consciência. Chacal 1 com seus homens tomaram posição para proteger meu retraimento. Olhei para a onça e lhe pedi para verificar minha farda. Receava haver sido atingido. Ele examinou rapidamente, ainda atordoado com o acontecido. Disse que não. Chacal, o que aconteceu aqui? É onça. Te falei que aqui a chapa é quente. Você disparou alguma vez? Disparei mais de 10, eu disse. Depois do primeiro disparo recebido, parece que desliguei. Não consegui ver mais nada. Mais uma vez, a teoria revista nas instruções do Brasil se fez presente no estresse do combate. A visão túnel fez onça olhar apenas à sua frente, não percebendo os disparos laterais. O embaralhamento na audição ocorreu logo no primeiro tiro escutado. Era a primeira vez que onça havia entrado no fogo cruzado. 2 ou 3 dias depois, ele estava adaptado e nos substituiu com muita competência. Nossa ação foi muito rápida. O tempo total de combate, depois da nossa saída de posição abrigada, durou pouco mais de 30 segundos. Não podíamos atravessar a rua para verificar os corpos. Se o fizéssemos, seríamos fuzilados pelos soldados da força adversa. Logo depois, a população, obedecendo a ordens dos grupos armados, arrastaria os mortos para dentro da favela. Por vezes, alguns permaneciam dias nas ruas até algum morador incomodado pelo mau cheiro tomar a iniciativa de jogá-los em algum terreno baldio ou fossa. Depois da ação, invadimos e vasculhamos o puteiro. Havia a mesma sujeira de sempre, mas nada de anormal encontramos no galpão. Delta 1 retraiu com os presos. Expliquei ao sargento sobre as ocorrências diárias da área e os principais pontos críticos da região. Passei a eles todas as minúcias do local e os incidentes ocorridos. Retraímos ao PF-8. Onça reuniu seu pelotão para contar a história vivida. Deu ordem de embarque e seguiu de volta à base. Meu pelotão ficou para mais um dia bastante agitado. Tão logo Onça foi embora, Chacal 2, que ocupava o PF-9 com seu GC, transmitiu pelo rádio que a população não havia retornado às ruas, as quais continuavam desertas. Mau sinal. Isso só poderia ser ordem dos chefes do grupo armado. Ainda antes do almoço, chegou uma informação confirmando que os homens presos eram perigosos e procurados. A partir daí, o período da tarde se tornou repleto de incidentes. O tiroteio foi constante. Eu e o radiooperador ficamos alternando nossa posição entre PF-8 e PF-9. Durante uma das passagens pelo PF-9, a polícia do Exército, PE, chegou à fábrica abandonada e tentou contato comigo. Chacal, é PE. Na escuta.
Nós trouxemos a documentação do auto de prisão para ser assinada. Pergunto se podemos ir à posição do PF9 para o senhor assinar. Pode sim, mas se aproximem pela retaguarda, porque estamos sob tiroteio constante. Fazia algum tempo que eu vinha constatando atitudes estranhas em meus homens quanto aos tiroteios. Por algum motivo, talvez por nenhum deles haver sido atingido até o momento, apesar das centenas de disparos inimigos, começaram a acreditar que os tiros não poderiam atingi-los. Por diversas vezes, no meio dos tiroteios, percebi alguns se deixando expostos para melhor observar a região. Algumas vezes, disparos atingiam pontos a 2 ou 3 palmos do corpo de algum soldado, e este sequer demonstrava estar assustado com a situação. Quando recebíamos fogo durante uma patrulha, cheguei a verificar sargentos e soldados caminhando no meio da rua na direção dos bandidos que atiravam, buscando atingi-los. Era possível ouvir a munição cortando ar sobre nossas cabeças, e ainda assim todo o pelotão desfilava pelas ruas com a certeza de que não seria atingido. Eu e Chacal 4 tentávamos avisá-los e orientá-los, mas estava difícil. Certa vez o soldado Boi resolveu realizar uma filmagem quando bandidos tentavam inquietar nossa posição. Pegou sua câmera e, além de filmar, fazia questão de narrar o que acontecia. Agora estamos sendo atingidos por disparos vindo do galpão à direita. Disse isso enquanto prestava atenção à tela de seu equipamento. Quando recebemos disparos laterais, ele colocou a cabeça para fora de maneira a realizar uma melhor tomada do que acontecia. Instantaneamente, um disparo de 5,56 explodiu o muro a pouco mais de 1 palmo de distância de sua cabeça. Sua esquadra inteira riu daquilo. Esse sentimento perigosíssimo era também mais um dos sintomas do estresse de combate, o desprezo pelo perigo. Quando a PS se aproximou do PF9 para colher minha assinatura, estávamos em uma troca de tiros acirrada na direção da Nacional 1. Por um orifício da parede, percebi a aproximação da Land Rover pela retaguarda da fábrica. Pedi um voluntário para ir comigo. Tilango me acompanhou. A PE estacionou a Land no meio da rua e seus homens se abrigaram atrás dela. Tilango abriu a porta da casa e saiu, posicionando-se à frente do carro no meio da rua. Eu saí à retaguarda e fui em direção ao militar da PF que portava os documentos. Alguns disparos foram executados em nossa direção. O zunido da munição mais uma vez cortou o ar. Do alto da torre, o pessoal de Chacal 2 respondia ao fogo. De pé no meio da rua, Tilango provia minha segurança enquanto eu assinava os documentos no capô da Land. Esse aí é peixe grande, tenente, falou o motorista deitado sobre os bancos da frente. Os disparos continuavam, mas Tilango sequer se abaixava. Quando acabei de assinar, percorri com o olhar os 4 integrantes da viatura. Estavam todos jogados no chão, atrás do veículo, procurando uma posição para atirar. Do outro lado, meu segurança permanecia de pé imóvel, como se estivesse em local seguro. Entreguei os documentos e falei ao pessoal da Land para retrair enquanto ficamos na proteção do deslocamento. Os homens embarcaram e partiram pela retaguarda. Eu e Tilango regressamos. Quando fechei a porta da fábrica, escutei um disparo ao longe. Naquele momento, pensei em minha mãe, em meu pai, em meu irmão e em minha noiva. Pensei que gostaria de me casar. Pensei também que, como eu, todos os meus homens tinham pessoas amadas, namoradas, filhos e pais os esperando no Brasil. Se a conduta de meus homens nesse desprezo ao perigo estava generalizada, eu precisava tomar uma providência. Estávamos todos contaminados pela rotina dos tiroteios e não mais víamos perigo nos disparos que passavam ao lado. Eu tinha certeza de que se algum tiro atingisse alguém, nada teria valido a pena. Conversei com meus companheiros sargentos e juntos decidimos reunir o pelotão para uma conversa sobre nossas famílias e os perigos de desprezar o instinto de medo. Deu certo. Depois de uma breve conversa, todos os homens entenderam o que se passava e começaram a controlar suas ações. Até o final da missão, não mais percebemos esse problema no pelotão. Mas, ao contrário disso, também foi percebido nas operações. Certa vez apareceu um coronel de uma nação amiga, cujo nome eu não me recordo, na fábrica abandonada. Chegou com uma comitiva de militares de alguns exércitos da América do Sul em uma caminhonete das Nações Unidas. Em espanhol, o homem perguntou quem era o comandante da zona de ação. Apresentei-me e ele me solicitou uma visita da comitiva à Linha Preta, região do puteiro da Nacional. Fiquei espantado com a solicitação. Era uma loucura. Nós gostaríamos de sentir um pouco da adrenalina de SIC Militaire, ele me falou.
Tudo bem, mas o senhor quer ir na patrulha ou no blindado? Podemos ir a pé com vocês. Coronel, acho melhor o senhor ir no blindado. Tudo bem, então faça o seguinte, por favor. Pedi que aguardasse um pouco e fosse com um de meus homens à Casa Amarela enquanto eu preparava um GC para acompanhá-lo. Ele aceitou e partiu com meu rádio-operador. Logo percebi que aquele homem queria aparecer com a violência do local. Não gostei de sua postura, mas a hierarquia e a disciplina militar fizeram a mim e meus homens atendermos prontamente a missão solicitada. Chacal 3 começou a aprontar seus soldados enquanto ria e comentava. Se ele soubesse como é lá de verdade, com certeza não pediria essa loucura, mas vamos lá. Nem 5 minutos se passaram e a comitiva voltou assustada da Casa Amarela. Enquanto observavam o bairro pelo posto da sentinela, alguns disparos foram executados de longe. Talvez nem fossem em nossa direção. Birita, sentinela da hora, nem se mexeu. Disse que logo no primeiro tiro o coronel arregalou os olhos e se deitou no chão. Olhou de lado e conversou baixo com outro militar ainda mais assustado. Levantaram-se e proferiram uma célebre frase. Vou-me embora, não vale a pena, mais vale um coelho vivo do que um leão morto. Aquela frase se eternizou nos ouvidos de nossos homens. Ele, que chegou contando vantagens, veio a mim e disse que a missão de reconhecer a linha preta estava cancelada. Solicitou uma escolta de blindado até a retaguarda do bairro em posição segura. Os soldados se seguraram para não rirem a respeito ao coronel, mas assim que a comitiva deixou a região, não se contiveram em criticar a vaidade afogada em medo daquele militar. Nosso dia prosseguiu. A noite caiu, o clima durante o dia inteiro fora tenso. A rua Magnólia estava com um movimento muito reduzido. A multidão que ficava em volta das lamparinas, na entrada dos becos até altas horas, já havia desaparecido desde as 8 horas da noite. Um informante dizia que um ataque à Casa Amarela estava sendo preparado pelos bandidos de Tiblan. Dessa forma, lá permanecia aguardando alguma movimentação estranha. Por volta das 21 horas, a escuridão era quase total. As luzes foram cortadas. Algumas dezenas de pessoas começaram a se reunir embaixo da fábrica de gelo, onde uma fraca lâmpada oferecia a única fonte de luminosidade do bairro. Pela sacada da Casa Amarela, eu acompanhava ao longo da Magnólia com uma luneta de visão noturna. Começava uma longa e agitada noite, repleta de incidentes, frutos de uma retaliação pelas prisões efetuadas e lideranças eliminadas pelas ações da manhã. Os fatos somente foram elucidados dias depois. A reunião embaixo do PF-9 se tratava de uma tentativa de emboscada feita contra Chacal 2. Tão logo as pessoas se aglomeraram, uma briga foi iniciada ou simulada com o objetivo de atrair a atenção da tropa e fazer que Chacal 2 enviasse alguém ao local. Ele me informou pelo rádio e disse que não enviaria ninguém, pois se tratava de uma cilada. Por alguns instantes, as pessoas na rua se agrediram na expectativa de nossa reação. Minutos se passaram nessa desordem até que alguns homens do meio da bagunça começaram a olhar para o alto da torre, desolados. O plano falhara. Chacal 2 não enviara alguém. Quando perceberam isso, os mais valentes do bando se reuniram e iniciaram uma rápida discussão. De repente, um deles agarrou um garotinho de aproximadamente 10 anos que por ali passava. Outro se aproximou e arrastou o garoto para a esquina. Sacou um revólver calibre 38 e desferiu um disparo a queima-roupa no braço direito do refém. Ao ver aquilo, Chacal 2 interferiu abrindo fogo na direção do grupo. Os homens fugiram enquanto o garoto caiu no chão chorando. A esquadra 1 de Caiçara foi acionada. Lançaram-se portão afora para socorrer o menino. Pela sacada da Casa Amarela, percebi a aproximação de nossos militares. Ao colocarem os pés na rua escura, como em um passe de mágica, dezenas de disparos de munição traçante são executados do fundo da Nacional 1 para a posição de nossos homens. O soldado Sombrinha se atirou no chão em meio à chuva de raios laser, segurando o garoto ferido, que chorava. Boi, no meio da rua e sem proteção ou cobertura de alguém, jogou-se procurando o meio-fio como abrigo na falta de outro qualquer. Caiçara disparou sua arma na direção do breu da Nacional 1, enquanto Sombrinha arrastou a criança para o portão do PF-9. A isca era a briga, mas Chacal não engoliu. Foi obrigado a se lançar em um mar de fogo para ajudar a criança escolhida como sacrifício à nobre causa da vingança dos bandidos pela prisão de um de seus chefes. A minha posição distava em torno de 150 metros do PF-9.
Além dos disparos vindo da posição de Cite Soleil, havia uma força inimiga posicionada entre os dois pontos fortes, preparada para emboscar Chacal 2. Depois da primeira rajada, Caiçara começou a receber tiros vindo da região entre nossas posições. Alguns deles levantavam poeira ao atingir o chão do local onde estavam. Algumas pessoas se encontravam nas ruas com suas lamparinas acesas, quando uma das rajadas encandeceu o ar da escuridão. Pela janela observei tudo. Alguns dos traçantes cortaram a rua Magnólia de norte a sul, passando a 1 ou 2 metros da Casa Amarela. Um desses disparos saiu de trás de um contêiner, rasgou incandescente a rua, buscando atingir um brasileiro. Passou por entre os integrantes da esquadra e prosseguiu seu deslocamento em um violento raio mais rápido que qualquer de nossas percepções. Veio em minha direção, deixando para trás do cenário Boi, Sombrinha e os outros. Corria talvez para mim, não sei, talvez para uma das castigadas paredes do bairro. Veio pulsante até sua trajetória rebuscada ser interrompida precocemente. Daquela vez não foi um muro nem uma porta. O tiro atingiu as pernas de uma moça que tentava atravessar a rua correndo. Caiçara entrou na fábrica de gelo rastejando, enquanto o nosso atendente Sombrinha se desdobrava para socorrer o garoto. Na mesma hora, a moça baleada caiu na Magnólia, já amparada pelo desespero de sua mãe e da irmã que estavam ao lado. Por rádio pedi apoio do pelotão Trovão, que me reforçava com um blindado da cavalaria. O tenente comandante do carro partiu na direção da moça para ajudá-la. Os tiros não paravam de atravessar a rua. Ele estancou o veículo e desembarcou sob fogos para socorrê-la. Mais uma surpresa na noite de horrores. Ao parar para acudir, o blindado foi emboscado novamente. De novo, dezenas de disparos traçantes de direções variadas atingiam a área do carro de combate. A moça foi arrastada para dentro do veículo e, milagrosamente, os homens conseguiram embarcar sem ferimento algum. Trovão fechou suas escotilhas e abandonou a posição em marcha ré. Conforme se afastava, recebia disparos laterais. Ainda assim, conseguiu se evadir e levar a moça para um hospital. Pelo rádio, recebia a informação de que um grande ataque estava sendo executado ao meu pelotão naquele momento. Permaneci com todos os homens alerta a uma franca troca de tiros. O combate durou mais de 2 horas. Os bandidos tentavam atirar de posições próximas, mas eram rechaçados com o maior volume de fogos possível. Em determinado momento, notaram que seu ataque havia sido um fracasso. Começamos a perceber então uma mudança na estratégia. Os disparos antes executados sobre nossa posição passaram a ser visualizados em direções que pareciam ser aleatórias. Alguns para cima, uns para a esquerda, outros na diagonal. Um festival de tiros parecendo não ter destino certo. Terrível engano. Nenhum disparo havia sido por engano ou acaso. Depois de alguns instantes, pessoas baleadas começaram a sair de dentro dos becos, de longe de nossas posições, e passaram a vir cambaleando em busca de ajuda. Primeiramente uma mulher, depois algumas crianças e um rapaz. Em um carrinho de pedreiro, um filho carregava o seu pai baleado nos pés. Ao todo, contamos mais de 15 vítimas da covardia dos que se apoiavam no crime para tentar alcançar seus objetivos políticos e financeiros. Ao amanhecer, antes mesmo de sairmos para verificar os corpos, vários integrantes da imprensa local, todos comprometidos com o crime, estavam na área entrevistando pessoas que, por $5, até choravam, dizendo que os brasileiros haviam matado dezenas de pessoas a queima-roupa na noite anterior. Nenhum repórter chegou perto de mim para tirar dúvidas ou colher informações. Nitidamente recebiam dinheiro do crime para manipular a opinião pública. Alguns dos populares declararam depois que recebiam dinheiro do crime para dar informações falsas. Apesar de todas as dificuldades e tristezas vividas nesta noite, nossa última jornada em sítio militar foi marcada pela morte de 7 integrantes do crime organizado, segundo informações não oficiais colhidas por nossos intérpretes junto à população. Mais uma vez, a sorte esteve ao lado dos brasileiros, não permitindo que voltássemos com sequer um único militar ferido. Os mais fracos eram da população que ali vivia. Inocentes foram mais uma vez os que perderam a batalha injusta. Assim como os nossos combatentes disfarçados nas favelas no Brasil, a população sempre perde. Ir e vir, conviver com um ente querido e amar seu próximo não são direitos respeitados nas favelas. Segundo a população, 15 inocentes morreram naquela noite, vítimas do